Boa tarde, pessoal. Começar aqui mais uma dia dos nossos eventos, né? Agora nós estamos quero saber se os meninos estão tudo prontos, se já testaram tudo, se está tudo funcionandozinho. João. Tudo perfeito, Jardel. Então, nós vamos começar aqui nossa mesa, né? Vai ser, o menino já sabe qual é o horário, vai fazer a orientação e vai ter um minutinho depois para perguntas. Vocês podem escrever as perguntas no chat, eu vou juntá-las todas, vou fazer um bloco e entregar para os meninos, né? Quando for fazer as perguntas e aí vai desenrolando por aí. Bom, então, se vocês estiverem preparados, por favor, podem começar. Oi, boa tarde. Que nem eu tinha combinado com o Maia quando a gente conversou mais cedo, né? Algumas semanas atrás, a gente resolveu organizar essa palestra um pouquinho para não ser umas apresentações soltas. Então, eu vou dar uma geral sobre o que são transtornos alimentares, né? Falar um pouquinho dos principais e, em seguida, o professor Maia vai entrar... Falar de alguns estudos. Isso, perfeitamente. Principalmente meta-análises. Muito bem, perfeito. Então, vou apresentar aqui. Só uma dúvida, quanto tempo de fala vai ser para cada apresentação? Eu acredito que são 30 a 35 minutos. Ok. Exatamente. Né? Todos vêm? Tá tranquilo aqui? Aqui tá tranquilo para mim, João. Show. A tela cheia agora? Passando o slide? Exatamente. Perfeito. Ok. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigado a Juntos, que me convidou para estar aqui. Colegas com quem eu me graduei. Muito bom sempre voltar. É uma honra estar também aqui com o professor Maia, de quem eu escutei tanto, né, professor da Federal do Ceará. E a gente vai fazer uma apresentação sobre psicologia baseada em evidências para transtornos alimentares, né, como eu disse. E aí eu vou apresentar um pouquinho sobre conceitos básicos do que são transtornos alimentares, né, antes de dar alguma aprofundada. E transtornos alimentares são morbidades físicas e psicossociais complexas que acometem, em sua maioria, meninas ou jovens mulheres, o que não é difícil de se imaginar quando nós pensamos que na sociedade que nós vivemos, o peso de se ter um corpo ideal, um ideal de magreza, cai muito mais forte nas mulheres do que nos homens, né? Especialmente no início da juventude delas. Né? O comportamento alimentar e a forma como elas se percebem, né, percebem o próprio corpo, estão comprometidos. Ou seja, a imagem corporal, a percepção da imagem corporal que elas têm de si mesmas, e eu falo no feminino porque, de fato, a maioria dos pacientes com esse transtorno, são meninas, mulheres, né? Têm a imagem corporal delas distorcida. Então, não é só uma questão de eu me percebo magra, mas eu quero ficar mais magra. Não, eu não tolero o corpo no qual eu estou, de fato. Né? Eu preciso emagrecer para alcançar o que eu quero, para ser feliz. A gente vai abordar um pouquinho disso mais para frente. E aí, nessa apresentação, eu vou falar um pouquinho dos 3 transtornos alimentares principais. A anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar. Mas eu vou citar os menos comuns aqui, né? Como o transtorno alimentar restritivo evitativo, que é muito visto em pacientes que também têm um déficit cognitivo, ou em pacientes com autismo, que se tem uma evitação de um certo tipo alimentar por alguma questão sensorial, né? Seja a textura, seja o cheiro, seja o sabor, mas não se tem, nesse transtorno, né, um desejo de emagrecimento. Né? O emagrecimento pode ser uma consequência da evitação de um certo tipo de alimento, né, mas não é o objetivo do paciente com isso. O transtorno ruminativo, onde o paciente, depois de se alimentar, o alimento volta, né, rumina, volta à boca, e aí pode ser ingerido normalmente ou ser descartado. Mas aí, nesse transtorno, não se tem uma razão biológica, fisiológica para isso. Então, não é uma gastrite, não é uma ânsia de vômito, né? O alimento simplesmente volta. E o transtorno pica, que para quem está começando a aprender pode gerar umas risadinhas, né? Mas é o pica de um pássaro, como pica-pau. Né? O transtorno pica é a ingestão de alimentos que não são alimentos, né? De objetos não nutricionais. Então, quem come cabelo, né? Alguns transtornos apresentam isso. Tem pacientes que comem bolinha de papel, tem paciente que come pilha. Então, a depender do alimento ingerido, o transtorno é um pouquinho mais complexo. E tem um filme, que eu esqueci o nome agora, mas que trata sobre esse transtorno, um filme de suspense de 2018. Certo? E tem outras psicopatologias ou comportamentos, né,
que evidenciam comer transtornado, né? Mas que não são transtornos alimentares. Por exemplo, ortorexia nervosa é o impulso por uma alimentação saudável, o impulso por uma vida saudável, obsessão por uma vida saudável. Mas não configura um transtorno alimentar, não está nos manuais, né? A vigorexia nervosa também, que foi por muito tempo considerado o oposto da anorexia nervosa, é a percepção de que se é muito pequeno, né, muito magro, muito frangote, quando na verdade se é um fisiculturista gigantesco, né? É um transtorno que aparece muito mais em fisiculturistas, em atletas, homens, e, salvo engano, ele está incluído no transtorno obsessivo-compulsivo, né? É um TOC. A diabulimia e a pregorexia a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas falando rapidinho, a diabulimia é quando um paciente diabético tem um transtorno alimentar e, para evitar o emagrecimento, não toma a insulina dele direito, né? Para controlar os níveis de glicose, e com isso ele consegue se alimentar sem engordar, controlando o peso. Mas, obviamente, não tomar a insulina dele de maneira correta tem diversas consequências negativas. E aí, quando a gente fala dos fatores predisponentes ou de risco, né, para transtornos alimentares, eles são ser do sexo feminino, né, obviamente, pois a maioria dos transtornos alimentares afligem meninas, mulheres. Ter tido obesidade infantil, tanto em decorrência de uma alteração na homeostase do paciente, do nível de peso adequado, que ele fica em média, quanto por todo o contexto de bullying que essa criança pode ter sofrido, de imperfeição, os pais colocando em dieta, querendo que o filho emagreça, né, que entra um pouco nesse terceiro ponto, que é pais muito rígidos com a aparência e com o corpo, né, exigindo que o filho emagreça um pouco, que ele tem que ter um corpo bonito para ser alguém na vida. Ou os familiares que têm um diagnóstico de transtorno alimentar também, né? E aí tem assim, um debate de fatores genéticos do transtorno alimentar ou de uma aprendizagem, né, por ter um parente lá que tem o transtorno também. Algumas características pessoais também são de risco, como perfeccionismo, baixa autoestima, e algumas profissões também são ligadas a transtornos alimentares, como atletas, ginastas, bailarinas, e alguns estudantes da área da saúde, né, psicologia, nutrição e medicina, estudantes que aprendem sobre o corpo, né. E aí, quando a gente fala de fatores desencadeantes ou gatilhos dos transtornos alimentares, né, porque uma coisa é predisponente, um fator de risco. Aí o que é que ativa o transtorno alimentar, entre aspas? A chegada na adolescência, tanto pelas alterações hormonais, quanto pela formação da personalidade, né, o interesse por outras pessoas, todas as questões que mexem com o corpo. Quem passou por adolescência aqui sabe. A insatisfação com o próprio corpo, iniciar uma dieta restritiva, isso é um ponto crucial. Tem uma frase que a gente escuta no Bullying, né, o ambulatório de transtornos alimentares, que é que nem toda dieta gera um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar nasce de uma dieta restritiva, de uma tentativa de controle extremo da alimentação. E alguns eventos estressores também podem ser gatilhos, como o divórcio dos pais. Abuso sexual é um evento estressor muito comum, né, pacientes, tanto homens quanto mulheres, que após ter sofrido um abuso na infância e começar a adolescência, né, as alterações da puberdade, o corpo toma forma, né, curvas aparecem, os seios crescem, e isso denota um desejo sobre o corpo. E aí os pacientes querem fugir disso, eles não querem ter um corpo desejável, porque eles não querem passar pela experiência que passaram. E aí tem-se o surgimento do transtorno alimentar a fim de fugir, né, deste corpo desejável. E os transtornos alimentares também são mantidos por alterações biológicas, como eu já citei aqui algumas vezes. A homeostase do corpo muda para um corpo mais magro, um corpo mais obeso, que a gente vai falar mais na frente. Crenças distorcidas, né, pensamento tudo ou nada, perfeccionismo, uso de métodos purgativos e pela aceitação social do transtorno. Porque, querendo ou não, se você tem um problema com sua imagem corporal, né, na adolescência, todo mundo faz bullying com você por você estar acima do peso. Você faz uma dieta restritiva e começa a emagrecer, né, na sociedade que a gente vive, vai ser elogio, ó, como você está mais bonita, como você está magra, né, o que é que aconteceu, como está reluzente, e isso é um reforçador para um comportamento que traz muitas questões negativas, como a gente vai aprofundar aqui. E agora eu vou falar um pouquinho da anorexia, da bulimia e do transtorno da compulsão alimentar. Começando pela anorexia, ela ocorre quando se tem uma restrição alimentar com o objetivo de perda de peso proposital, buscando a magreza. Nesse transtorno também, os outros aspectos da vida são menos importantes em relação
a magreza, né? O objetivo principal do indivíduo, a maior razão de felicidade do indivíduo é a magreza. Né? Você pode estar indo bem na escola, tirando boas notas, né, ter uma relação boa com a família. Se não está naquele ideal de peso que eu estou definindo, minha vida não está valendo a pena, minha vida não presta para nada. E os critérios diagnósticos da anorexia, né? A restrição da ingestão calórica para manutenção do peso corporal, o medo intenso de ganhar peso ou de engordar, e um distúrbio da percepção da forma corporal. Porque, como eu disse, não é que os pacientes com anorexia nervosa se veem magros, mas querem ficar mais magros. Não, eles se veem com uma forma gigantesca, um corpo impossível de viver dentro. Né? E a única forma de eu conseguir permanecer vivo é diminuindo este corpo. E existem 2 subtipos de anorexia nervosa. O restritivo, quando a restrição calórica é o principal método para perda de peso, né? Então evitar a alimentação. E o purgativo, quando além da restrição, tem-se métodos para acelerar a perda de peso, seja vômito, seja uso de laxantes, ou seja exercício físico, por exemplo. Né? Mesmo o pouco que come, após comer, tem-se uma medida compensatória para controlar. Trazendo um pouco de dados, né? Eu sempre acho esses dados um pouco assustadores. É um diagnóstico relativamente raro, né? Menos de 0,5% da população geralmente é acometida, de 60% a 90% sexo feminino, 85% entre 12 e 20 anos. Então, a maioria absoluta, né, são jovens mulheres, e é a doença mental mais mortal que existe. Né? De 5% a 20% dos pacientes morrem em decorrência do transtorno alimentar. Seja por alterações cardíacas, por conta da desnutrição, ou seja pelo suicídio. E essa desnutrição intensa traz várias consequências para o paciente, que gera aquela imagem também clássica de quando nós pensamos numa pessoa com anorexia nervosa. Pressão baixa, hipotermia e surgimento de lanugo. Lanugo é uma pelugem que surge no corpo da pessoa quando ela está muito magra, que é o corpo tentando, para aquecer o próprio corpo, né? O corpo desenvolve esse pelo para ajudar no aquecimento. Enfraquecimento dos cabelos e unhas, problemas cardíacos, síndrome cerebral orgânica e funcionamento prejudicado do cérebro. Ou seja, pessoas com anorexia nervosa estão num nível tão alto de desnutrição que o próprio cérebro não está funcionando direito. Os pacientes... Espera, está rodando aqui. Os pacientes não se percebem com a forma que têm, param de sentir fome, porque o cérebro e o corpo, em geral, vai aos pouquinhos desligando funções para poupar o gasto de energia. Porque não tem muita energia, né? Já que a energia vem da alimentação. Hepatite, gastrite, infertilidade, amenorreia é a cessação da menstruação, e abortos espontâneos, o que é mais um agravante para pacientes que têm gravidez, anemia, imunidade baixa e colesterol alto. Agora, falar um pouquinho da bulimia nervosa, né? É outra doença mental, também transtorno alimentar, que é caracterizada por episódios recorrentes de compulsão alimentar, seguidos de um comportamento compensatório. Também apresenta satisfação corporal, com o próprio corpo, né, dando valor exacerbado. E na bulimia nervosa, ocorrem tentativas de restrição alimentar. O paciente tenta restringir, ele não quer comer, mas ele não consegue sustentar essas restrições, né, por razões fisiológicas, por razões emocionais, e acaba ocorrendo uma compulsão alimentar. E para definir uma compulsão alimentar, né, é importante separá-la de um exagero. Né? Se você está na festa do seu primo, que é uma criança de 6 anos, pode ser normal você comer 20, 30 salgados. Né? É um exagero. Né? Mas não configura uma compulsão alimentar. Um episódio de compulsão alimentar é a ingestão de grandes quantidades de alimento, que aí vai de 1.000 a 2.000 calorias, algo como 2 hambúrgueres e 2 milkshakes, e podendo chegar até 14.000 calorias, que é o suficiente para um humano adulto sobreviver uma semana, em média. Né? Então, é uma quantidade absurdamente grande de alimentos, um episódio de compulsão alimentar. Enfim, tem essa ingestão em grandes quantidades, em um curto período de tempo, em até 2 horas, os manuais dizem, ao menos 2 vezes por semana. E tem-se a sensação de perda de controle e um sentimento de culpa depois. Ou seja, o paciente, na bulimia nervosa, num episódio de compulsão alimentar, está comendo, não consegue parar, ele tem a sensação que não consegue parar de forma alguma, e assim que termina, ele se sente muito culpado como ele fez, como se ele tivesse cometido um grande pecado. E em seguida, surgem os comportamentos compensatórios inadequados, né, que eu falei um pouquinho atrás, né, indução de vômitos, uso de laxantes, jejuar, exercícios físicos em excesso. Né, tem pacientes que se enrolam em sacos de lixo para aumentar a frequência do suor,
e fazem exercícios intensos a fim de tentar tirar a compulsão de dentro deles, né? Tirar o alimento, tirar as calorias que eles ingeriram. E uma autoavaliação negativa em decorrência do peso. Eles também dão esse valor todo para o corpo. Uma característica curiosa é que em pacientes com bulimia nervosa, eles costumam ter um IMC, uma aparência corporal relativamente normal, porque eles têm a restrição pesada, né, o que faria eles entrarem numa desnutrição, mas como os episódios de compulsão alimentar são intensos, acaba normalizando, o que torna até um diagnóstico um pouco mais difícil de ser realizado, porque a pessoa, assim, visualmente, né, não está nem gorda, não está nem magra, está com um corpo normal, entre aspas. E os pacientes com bulimia nervosa apresentam uma baixa autoestima, né, perfeccionismo e impulsividade. Assim como pensamentos rígidos de tudo ou nada, ou seja, se eu estou na festa do meu primo e eu não posso comer salgadinho, né, um alimento proibido, eu não posso comer salgadinho, e eu como já vem assim, o pensamento de, eu fracassei, não consegui sustentar, então a solução agora é eu comer 50 salgadinhos, né, já que eu comi eu vou ter que comer todos. Tudo ou nada. Ou eu faço a minha restrição perfeita, ou eu taco o pau da barraca, no bom cearense. Trazendo alguns dados, né, acomete em maioria mulheres adultas, acredita-se que até 70%, eu botei o acredita-se porque não tem dados muito fidedignos dessa população no Brasil. 80% dos que têm bulimia nervosa costumam induzir vômito, e 60% costumam usar laxante. Só olhar o tempo, show. Aí, cerca de 10% de diabéticos desenvolvem esse transtorno, o que, de novo, é muito perigoso, porque diabéticos têm que ter um padrão alimentar muito bem controlado, têm que tomar sua insulina corretamente, e o envolvimento disso com transtorno pode gerar consequências muito grandes, como a diabulimia. E a bulimia nervosa, né, apresenta altas taxas de comorbidade com outros transtornos e comportamentos impulsivos. Né? Então, muitos pacientes com bulimia nervosa apresentam abuso de substâncias, transtorno afetivo bipolar, transtorno borderline, transtorno obsessivo compulsivo ou ansiosos e depressivos. Né? E por isso tem-se muita pesquisa hoje em dia sobre a DBT no tratamento da bulimia, porque a DBT é padrão ouro para borderline. E aí tenta-se ver como seria um procedimento manualizado de DBT para a bulimia. Eu não sei se o Maia vai falar disso na parte dele, mas, né, são estudos que estão acontecendo hoje em dia. E entre as consequências clínicas, pressão baixa, arritmia, erosão do esmalte dental, por conta dos vômitos contínuos, o esmalte do dente acaba se deteriorando, intestino irritável, infertilidade, etc. E agora, para finalizar um pouquinho, transtorno da compulsão alimentar, que é caracterizado também por episódios recorrentes de compulsão alimentar, que eu já expliquei, né, qual é a diferença de um episódio de compulsão alimentar para um exagero, mas sem a ocorrência dos comportamentos compensatórios, e nem de restrição alimentar. O paciente alimenta-se normalmente ou até um pouco mais que o normal fora dos episódios de compulsão. E os critérios diagnósticos de transtorno de compulsão, né, são esses episódios recorrentes do consumo alimentar compulsivo. Né? Este episódio apresenta algumas características como comer rápido demais, sentir-se desconfortavelmente cheio, comer mesmo sem fome, comer sozinho, né, fugir de uma pessoa assistindo enquanto você come, ou sentir-se repugnante ou deprimido após o fato. Eu atendi um paciente, por um tempo, que tinha vergonha de comer na frente dos outros porque achava que os outros iam considerá-lo que estava comendo demais. Tipo, olha lá, né, o gordo comendo muito. Então, ele não comia em família, ele comia sozinho no quarto e comia em grande quantidade, porque ele ficava triste, chateado, e essa emoção negativa acabava levando a descontar na comida, né, um comer emotivo. Voltando. O comportamento alimentar é uma fonte de angústia para esse paciente. Os episódios de transtorno alimentar, de compulsão alimentar, ocorrem ao menos uma vez por semana durante 3 meses, então tem uma temporalidade para esse diagnóstico, e não tem método compensatório. Então, simplificando, né, para ser didático, é uma bulimia nervosa sem os métodos compensatórios. E o TCA, né, é o transtorno alimentar mais comum desses transtornos, que atinge até quase 5% da população em geral, e é o mais democrático, digamos assim. Né? Enquanto nos outros, ele é muito mais presente em mulheres, né? Na compulsão alimentar é quase 50-50, 60% mulheres, 40% homens. E tem uma forte relação com a obesidade. Né? Algumas pesquisas apontam que quanto maior o grau da obesidade, maior a incidência de TCA nessa população. Mas isso não significa dizer, né, que pessoas obesas obrigatoriamente têm TCA ou que pessoas com TCA obrigatoriamente são obesas.
Tem-se alguns estudos tentando ver se tem essa direcionalidade, se existe uma direcionalidade ou essa correlação, mas nenhum deles são conclusivos. Mas vale a pena chamar a atenção, né, que até 40% dos pacientes com obesidade grau 3, que estão na fila de pré-operatório para bariátrica, apresentam sintomas de transtorno da compulsão alimentar. Isso é preocupante quando a cirurgia bariátrica, né, o atendimento pré-operatório não é feito com cuidado, porque a cirurgia bariátrica vai reduzir seu peso, né? Mas não vai controlar a impulsividade e a compulsão. Mas num pós-bariátrico, você não pode se alimentar, você não pode ceder a um episódio de compulsão alimentar. E por isso, até 30% dos pacientes pós-bariátrica tornam-se alcoólatras, né? Desenvolvem um vício em alcoolismo, o que é também chamado, quando acontece dessa forma, de alcorexia. Né? A impulsividade migra da alimentação para a bebida. E falando um pouquinho sobre o tratamento e evidências de tratamento, né? Quais são as... Num tratamento de transtorno alimentar, tem-se 4 passos. O controle de riscos, onde o paciente acabou de chegar e você quer controlar os comportamentos que podem levar a um dano à saúde muito grave, né, como, por exemplo, cessar as purgações ou parar com a restrição alimentar. O segundo passo é extremamente importante para a anorexia nervosa, que é a renutrição. Porque, como eu falei mais cedo, tem-se uma modificação fisiológica e biológica do corpo por conta da desnutrição, né? O cérebro não está funcionando direito. Então, para a terapia ter sucesso, para uma intervenção em cima do controle de sintomas e uma prevenção de recaída futura ter sucesso, o paciente tem que estar alimentado, tem que estar nutrido idealmente. Então, isso não é discutível, né? Um dos processos de tratamento na anorexia nervosa é a recuperação do peso do paciente para um padrão ideal. E, por conta disso, o tratamento padrão ouro é interdisciplinar em si, né, com a atuação principal de psiquiatra, nutricionista e psicólogo. Mas também a fisioterapia interage, profissionais da educação física interagem. O ponto é, não dá para se fazer um tratamento baseado em evidências para transtornos alimentares sozinho. Só a psicologia não vai resolver, só a nutrição não vai resolver, só a psiquiatria não vai resolver. Passei, certo? Passei. Meu Deus, me perdi. Pronto. E, em geral, quando a gente fala de tratamento psicológico, né, dos transtornos alimentares, o nosso objetivo nesse tratamento interdisciplinar é trabalhar questões de autoestima do paciente, que costumam ser um dos pontos chaves da imagem corporal, abordar os pensamentos rígidos de perfeccionismo, de tudo ou nada, alguns que eu trouxe aqui, em relação ao corpo e à alimentação, realizar psicoeducação sobre o atendimento, sobre essas questões corporais, que o paciente precisa se alimentar para o corpo dele poder voltar à normalidade, né, e uma normalização do comportamento alimentar, que é um trabalho muito próximo com a terapia, com a nutrição. E a divisão 53 e 12 da APA, né, a divisão 12 trata de tratamentos baseados em evidência, e a 53 é sobre tratamentos baseados em evidência para crianças e adolescentes. Né. Eles apontam que a terapia familiar, em específica a de Maudsley, é a mais eficaz, né, no tratamento de crianças e adolescentes com transtornos alimentares, enquanto a cognitivo-comportamental apresenta mais eficácia e mais evidências para o tratamento de adultos. Existe um órgão chamado Academy for Eating Disorders, que possui guias de intervenção baseada em evidências, tanto para a nutrição, quanto para a psiquiatria, quanto para a psicologia. E na psicologia, né, ele reforça isso que a APA traz. Né? Ele fez um apanhado de vários centros de tratamento de transtornos alimentares ao redor do mundo, apontando quais são os tratamentos utilizados lá. Tem tratamentos de primeira linha, que são os ideais, e de segunda linha, né, que tem alguma eficácia, mas as evidências são conturbadas. E como vocês podem ver aqui, para crianças e adolescentes, é Family-Based Therapy, na anorexia e na bulimia, enquanto o transtorno da compulsão alimentar não tem evidência forte. Né? Evidência secundária, a TCC aparece aqui. A TCC é para transtornos alimentares. Enquanto para adultos, tanto na anorexia, quanto na bulimia, quanto no transtorno da compulsão alimentar, a TCC aparece com evidência forte, a TCC para transtornos alimentares, e na anorexia o MANTRA, que é um protocolo de atendimento baseado em terapia cognitivo-comportamental. O AED, né, também recomenda que, caso não se tenha na sua localidade um tratamento eficaz para crianças, né, não tem terapia familiar no lugar que você vai atender o jovem com transtorno alimentar, recomenda-se que faça o tratamento recomendado para adultos. Então, acaba que a terapia cognitivo-comportamental acaba sendo a mais recomendada para esses transtornos. E aí, só para finalizar, eu trago uma provocação. Existe uma perspectiva chamada transdiagnóstica nos transtornos alimentares, né, que foi protocolada, percebida pelo Fairburn, que é um dos maiores teóricos da TCC nos transtornos alimentares, onde ele aponta, né, com
estudos de longo prazo, que tem-se uma migração do transtorno em pacientes de transtornos alimentares. Ou seja, o paciente agora está apresentando, né, sintomas de uma anorexia. Com o prosseguimento do tratamento, ele começa a se renutrir, por exemplo, começa a se alimentar direito, e aí ele tem uma recaída que ele começa a purgar, e migra-se para uma bulimia. Né? Ou às vezes ele para de purgar, mas fica com compulsão e evolui para um transtorno da compulsão alimentar. Ou seja, tem uma migração entre os transtornos alimentares. Para o transtorno da compulsão alimentar é um pouco menor, mas ele acaba entrando junto. E o Ferban fala, se ocorre migração entre os transtornos, né, o tratamento deve ser eficaz para todos os transtornos. Né? Um tratamento que seja eficaz para a anorexia nervosa também tem que ser eficaz para a bulimia e também tem que ser eficaz para o transtorno de compulsão alimentar. E aí eu reforço, né? A terapia cognitivo comportamental para os três acaba sendo eficaz. Então, acaba se apontando e, por isso, é usado majoritariamente como a terapia indicada para o tratamento desse transtorno. Aqui estão as referências, eu posso passar depois para colocar no vídeo que vai ser disponibilizado. Os meus contatos, quem quiser trocar uma ideia, pedir material, se tiver alguma dúvida que não perguntou aqui, pode entrar em contato. Muito obrigado. Obrigado, João. Eu creio que agora eu começo e a gente deixa as perguntas para o final, não é isso? Exatamente. Tá, então deixa eu compartilhar meu material aqui e eu vou iniciar. Está aparecendo a apresentação para vocês? Está sim, professor. Está sim, professor. Tá. Ok. Bem, deixa eu me apresentar, né? Inicialmente, o meu nome é Maia, eu sou professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará e já faz uns 20 anos, digamos assim, que eu trabalho com transtornos alimentares. Eu fiz as contas agora, por isso que eu estou rindo. Estou aqui agora, que são 20 anos. Talvez um pouco mais, até 21. Porque eu comecei a trabalhar com transtornos alimentares em 1998. Então já faz mais de 20 anos que eu trabalho com transtornos alimentares. Ok, é isso. Bem, a ideia da minha apresentação hoje é apresentar para vocês o que a gente chama de meta-análise, né? Eu vou primeiro explicar o que é uma meta-análise, explicar o contexto de uma meta-análise dentro do campo da psicoterapia baseada em evidências, para em seguida apresentar dois estudos que eu acho que eles são muito didáticos para a gente explicar o que é uma meta-análise e são dentro do contexto dos transtornos alimentares. Então a gente vai fazer esse movimento. Eu vou falar um pouquinho de prática baseada em evidências, explicar o que é que eu estou chamando de meta-análise, e em seguida a gente vai ver artigos, né, pesquisas de meta-análises que falam sobre terapias comportamentais contextuais, né, que geralmente a literatura chama as terapias comportamentais contextuais de terceira onda. Eu não gosto muito desse nome, por isso até que no slide eu botei assim, terceira onda interrogado, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui, né, isso é uma discussão mais para uma palestra que a gente tenha clínicos e teóricos que venham conversar sobre essa história da terceira onda. A ideia é que a gente vai falar de eficácia de terapias comportamentais contextuais, ou focar nas contextuais, e dentro da questão dos transtornos alimentares. Então, vamos lá. Bem, por que a gente precisa fazer pesquisa de eficácia, né? Por que a gente precisa fazer isso? Fazer tanto esse trabalho de pesquisa quant, geralmente pesquisa de eficácia, geralmente são pesquisas quantitativas, e nos cursos de psicologia, de forma geral, existe um ranço, uma coisa mal resolvida, o mesmo preconceito com pesquisa quantitativa. Geralmente, até quem vai fazer psicologia, quando descobre que tem que estudar estatística, entra meio que em choque, né? Como assim? Eu vim fazer psicologia, eu não vim fazer engenharia civil, esse negócio vai me perseguir desde a escola, vai continuar me perseguindo na faculdade? E é isso mesmo, vai continuar te perseguindo mesmo na faculdade. Sem a pesquisa quant, a gente não consegue responder os problemas de pesquisa
que falam a respeito de impacto em grandes populações. Se a gente quer fazer um estudo de caso, a gente consegue fazer uma pesquisa quali, tranquilo, sem problema nenhum. Mas se a gente precisa trabalhar com grandes populações, com impacto populacional de uma determinada intervenção psicológica, não tem muito para onde correr. A gente vai ter que fazer uma pesquisa quantitativa, né? E aí a psicoterapia baseada em evidências, né, o campo de estudos da psicoterapia baseada em evidências, ela tenta investigar esse problema que eu estou apresentando aqui no slide para vocês. Digamos que eu tenha 3 estratégias para intervir sobre uma determinada queixa clínica. Uma estratégia A, uma estratégia B e uma estratégia C. A questão é o seguinte, você faz o curso da A e o professor de A diz o seguinte, olha, eu tenho esse estudo de caso que deu certo, tenho esse estudo de caso que deu certo e tenho esse estudo de caso aqui que deu certo. O professor da estratégia B vai falar a mesma coisa. E o professor da estratégia C vai falar também a mesma coisa. Quando a gente faz um curso de psicologia, a gente não vai encontrar um professor que diga assim, na minha forma de atender o cliente, nunca dá certo. A gente não vai ouvir isso. O que a gente vai ouvir é o professor dizendo, a minha forma de intervir na clínica, seja ela qual for, tem estudos de caso mostrando que funcionam. Seja lá qual for o meu critério de o que é funcionar. Porque isso também na psicologia é um outro debate árduo, né? O que é dar certo? O que é ter alta de um processo psicoterápico? Dependendo da abordagem psicoterápica, você vai ter definições até mesmo antagônicas sobre o que é estar bem, o que é ter melhorado, o que é a terapia ter dado certo. Mas, de forma geral, a gente tem que todas as intervenções psicológicas alegam para o seu público que funcionam, seja lá o que for funcionar, mas funcionam. Então, se a gente fosse guiar apenas pelos estudos de caso que são apresentados, geralmente, nos cursos e aulas de psicologia, a gente não tem um parâmetro muito claro sobre qual o impacto populacional que elas têm. Inclusive porque se a gente for buscar estratégias de fora da psicologia, a gente também vai ver estudos de caso bem-sucedidos. O próprio placebo é o exemplo maior disso. Se a gente for tratar uma série de pessoas com queixas de saúde mental, usando pílula de farinha, a gente vai ter muitas pessoas que vão se recuperar do seu quadro clínico. Então, poxa, chega então a seguinte questão, será que a minha forma de intervenção ganha da pílula de farinha? Porque se a minha forma de intervenção psicológica não ganha da pílula de farinha, tem alguma coisa que eu preciso rever. Tem alguma coisa que eu preciso repensar sobre aquela modalidade de intervenção que eu estou adotando. Poxa vida, perdeu para a pílula de farinha. Quer dizer, então, que a minha forma de intervenção não consegue nem pela sugestão, né, da intenção de tratamento conseguir impacto no quadro clínico daquele cliente. Quiçá até não pode estar piorando o quadro clínico do cliente. Hoje em dia tem um campo de pesquisa que eu acho muito rico e interessante na área de psicoterapia baseada em evidências, que se estuda o impacto prejudicial, o impacto iatrogênico, o quão determinadas formas de intervir da psicologia podem até piorar o quadro clínico do cliente, né? Ou seja, não é apenas um placebo, é piora o quadro clínico do cliente. O cliente fica pior do que estava ao passar por aquele determinado tipo de procedimento. No meu podcast, a gente até fez 2 episódios, fazendo propaganda no meu podcast, que é o ACHcast. A gente tem 2 episódios em que a gente fala sobre isso. Psicoterapias que têm um alto risco de prejudicar mais do que o risco de ajudar. E isso quebra também aquela fantasia que a gente tem no aluno do primeiro semestre, e a gente vê muito isso em graduado, às vezes, dizendo assim, todas as terapias são boas, desde que o cliente se sinta bem. Não, isso é conversa. A gente vê pelos dados de pesquisa que não são todas as terapias que são boas. Tem muita terapia ruim por aí, e muita terapia que piora o estado do cliente. Por exemplo, clientes em quadro de crise, em esquizofrenia, têm determinados procedimentos famosos na psicologia que, se eles fizerem, o risco deles piorarem aumentam. Há uma chance significativa, do ponto de vista da estatística, do cliente piorar por estar fazendo aquele determinado tipo de intervenção psicológica famosa, estando em uma crise de esquizofrenia. Então, essa história de que todas as terapias são boas, isso é conversa de quem não quer estudar,
ou não tem informação, é um pouco ingênuo, né? Entra na psicologia com aquela ideia de que todo mundo tem que ser amiguinho, todo mundo tem que gostar de tudo. E quando a gente vai para os dados de pesquisa, a gente vê que isso é muito arriscado. Essa ideia de que todas as terapias funcionam. Funcionam, mas algumas funcionam mais do que outras. Algumas funcionam menos que placebo, outras funcionam mais que placebo. E tem aquelas que, dependendo da situação, são muito prejudiciais. Ou seja, essa história de que tudo é bom em psicologia é algo que a gente tem que ter uma severa crítica a esse respeito, e isso baseado em dados, não apenas baseado em achismo. Bem, essa pirâmide aqui, eu creio que quem já está no campo da PBE há um tempo já está cansado de ver essa pirâmide, é o que a gente chama de pirâmide de evidência. Ela é uma pirâmide em que a gente aponta o quão a gente pode confiar no estudo para ter aquele resultado como referência para a nossa forma de intervir. O quão eu posso confiar num determinado tipo de pesquisa para pegar a conclusão dessa pesquisa e aplicar com os meus clientes, ou aplicar no meu local de trabalho como uma forma válida de intervenção. Essa pirâmide, ela inicia do relato de caso, não é? O que é o relato de caso? O relato de caso é o famoso estudo de caso. É aquilo que a gente faz, por exemplo, no final do estágio, que a gente tem que apresentar um estudo de caso para o orientador, ou apresenta todos os estudos de caso, né? A gente pega um caso e a gente vai destrinchar, analisar de ponta a ponta como é que foi a avaliação, como é que foi o histórico de vida do cliente, a avaliação das queixas, a análise funcional dessas queixas, quais as intervenções que a gente aplicou, como ele estava antes, como ele estava depois das intervenções, como é que foi o processo de alta, a gente relata todo o caso do cliente. Então, vejam que o estudo de caso, ele fica na base da pirâmide. O que é que isso significa? Significa que ele é o mais vulnerável a vieses, ele é o mais vulnerável a erros, e ele é o menos generalizável. É o que a gente menos confia. Maia, se é o que a gente menos confia, quer dizer que não faz sentido eu estudar estudo de casos? Não, não é isso. Quer dizer que para generalizar para uma base populacional, o estudo de caso é o menos confiável. Não quer dizer que eu não possa utilizar, quer dizer apenas que o meu grau de confiança nele é menor. Eu tenho que ficar com uma orelha em pé, uma pulga atrás da orelha, eu tenho que ficar o tempo todo duvidando do que ele está me apresentando ali de conclusão. Em seguida vem relato de vários casos, né, que a literatura diz assim, quando você tem pelo menos uns 9 casos e sintetiza os 9 casos, aí você já pode fazer uma apresentação de relato de vários casos. Em seguida, estudos de caso controle, em que você vai comparar um grupo que é o grupo caso, né, com um grupo que é controle, um grupo que você pequeno, bem pequenininho, que você fez a intervenção, comparar com outro grupo que não teve a intervenção, que é o controle, parece bem com o método experimental clássico. Estudo de corte, você vai comparar grandes grupos, né, e geralmente de forma retroativa. Isso é muito feito, por exemplo, com análise de prontuários, né, você vai no Instituto de Psiquiatria, vai no hospital, tem aqueles prontuários, você faz uma revisão de prontuários, separando em grupos quem foi atendido com um procedimento, quem foi atendido com outro procedimento, quem ficou em lista de espera. Em seguida, os estudos randomizados controlados, que aqui digamos assim, começa o padrão ouro. É a partir dos estudos randomizados controlados que a gente tem um nível de confiança mais confiável, né, digamos assim. Você pode, ao pegar um estudo randomizado, ou também chamado de ensaio clínico randomizado, é aqui que você começa a ter uma evidência séria. É onde você olha para o resultado do estudo e diz, ok, o resultado desse estudo eu tenho que considerá-lo seriamente, porque o que você vai fazer é pegar um grupo, dividir em 2 ou 3 ou mais, eu vou explicar como é que funciona isso daqui a pouco, e comparar o impacto do procedimento terapêutico nesses grupos, utilizando diferentes formas de intervenção. Eu vou explicar num desenho daqui a pouco como é que a gente faz isso. Em seguida, a revisão sistemática, né, que eu vou didaticamente fazer uma licença poética e dizer que a revisão sistemática é quando você pega, digamos assim, tudo que foi publicado, por exemplo, de ensaios randomizados, e junta tudo para ver o que é que tem de comum, o que é que tem de diferente, o que é que tem de consenso.
Então, na revisão sistemática, a gente pega a literatura inteira. Mas, claro, não é a literatura inteira considerando qualquer coisa. É a literatura inteira com base em alguns critérios. Por exemplo, você pode dizer, olha, eu quero todos os artigos científicos, né, que foram revisados por pares, então tem que ter um qualis significativo, né, que foram publicados nos últimos 30 anos a respeito de estratégias diagnósticas para anorexia. E eu quero ver qual é o consenso da literatura. Aí eu tenho a revisão sistemática. Então você vai pegar toda essa literatura de 30 anos para cá, que tenha sido publicada em revistas acadêmicas sérias, você coloca isso como critério, reúne e faz umas perguntas, e você vai responder essas perguntas para identificar qual é o consenso da literatura, né? Então a literatura pode identificar, por exemplo, que a entrevista clínica é o padrão ouro para o diagnóstico de anorexia. Ou então a tua revisão sistemática pode chegar à conclusão de que não. Os pesquisadores não têm utilizado a entrevista clínica, têm utilizado instrumentos, inventários, questionários, como principal estratégia para fazer o diagnóstico de anorexia nervosa. Então, quem responde essa pergunta sobre o estado da literatura é a revisão sistemática. E, por último, a meta-análise, né, que eu vou explicar daqui a pouquinho com mais detalhes como é que é a meta-análise. Ah, um detalhe. Vejam que a meta-análise, ela está lá em cima. Então, a meta-análise, ela é o resultado de evidência mais confiável que a gente pode ter. Então, eu vou explicar aqui o ensaio clínico. Eu pulei o texto porque a gente pode ir direto para o desenho para explicar como é que a coisa funciona. Então, qual é a ideia do ensaio clínico, né? Que também é chamado em inglês de clinical trial, ou randomized blinded trial. Vou explicar isso aqui. O ensaio clínico, né, o ensaio clínico padrão, você vai fazer o seguinte. Primeiro, você identifica uma população. Então, a população aqui pode ser, por exemplo, que é o caso que a gente vai conversar, de adolescentes com quadro de anorexia. Então, você estabelece, por exemplo, primeiro, o que é adolescente no teu estudo. Vamos dizer que no meu estudo, adolescente tenha de 12 até 21 anos. Mas, Maia, aqui no Brasil é 18. No teu estudo, você define. No teu estudo, você vai dizer o que é que você está chamando de adolescente. Então, você pode chegar e colocar de 12 a 18. Pode colocar de 12 a 21, de 10 a 21. Você que adota o critério. Então, vamos para uma finalidade didática aqui, colocar de 12 a 21. Tá. Então, tem adolescentes de 12 a 21 anos de idade, que apresentem um quadro de anorexia. Só que eu não vou poder estudar todas, né? Não tem como isso, é impossível eu estudar toda essa população, eu tenho que reduzir. Então, eu vou colocar de adolescentes que moram no estado do Ceará, e vou reduzir mais, na cidade de Fortaleza, né? Então, eu reduzo. Então, eu vou colocar, por exemplo, adolescentes que estejam sendo atendidas em uma determinada universidade de Fortaleza. E aí eu vou restringindo até o tamanho da pesquisa se tornar viável. Até porque esse tipo de pesquisa ela é muito cara. Geralmente uma pesquisa séria, completa, de ensaio clínico mesmo, duplo cego, com amostra boa, custa de 1,5 milhão a 2 milhões de dólares. É um negócio assim muito caro fazer uma pesquisa desse tipo. Aqui no Brasil a gente praticamente não tem esse tipo de verba para fazer pesquisas assim. É muito caro fazer uma pesquisa de ensaio clínico. Por que que é caro? Porque eu vou pegar essa amostra, que é o retângulo, o primeiro retângulo que está aqui, que são as pacientes sendo atendidas, né, nesse instituto, tá? E primeiro, todo o tratamento delas tem que ser bancado pela pesquisa. Se elas estão participando da pesquisa, os terapeutas, os psiquiatras, a equipe toda que está atendendo a tua amostra de pesquisa, ela tem que ser custeada. Então, isso aí tem que ser pago, né? Esses atendimentos têm que ser pagos. A medicação também que elas vão receber tem que ser paga. E aí o custo da pesquisa começa a disparar. Você também vai ter que fazer o treinamento dos profissionais que vão atender. Isso também é outro custo. Em alguns casos, tem pesquisas de meta-análise, pesquisas de ensaio clínico, que só aceitam pesquisa se o psicólogo ele for certificado, aí tem um custo da certificação do profissional. A coisa fica muito cara com o passar do tempo, principalmente porque, geralmente, é no mínimo 16 semanas de acompanhamento, né, de tratamento, medicação e tudo mais. E para transtornos alimentares, 16 semanas é nada. Geralmente, um acompanhamento clínico de uma cliente com transtorno alimentar dura anos, o que é mais caro ainda. Então, você tem aqui o grupo
de adolescentes do hospital em que você está que apresentam um quadro de anorexia e são adolescentes. O que é que você vai fazer? A gente vai pegar e aleatoriamente dividir essa nossa amostra em duas. Uma amostra, por exemplo, vai receber o tratamento que a gente quer testar. Digamos que a gente queira testar ACT, né, terapia de aceitação e compromisso. Então, metade, aleatoriamente, vai fazer terapia ACT com medicação, né? Vai fazer terapia ACT com medicação. E a outra metade vai fazer terapia ACT, mas em vez de receber a medicação, vai receber placebo, tá? E aí o que é que a gente vai fazer agora? Evoluir, acompanhar no tempo. E aí a gente vai descobrir quantas pessoas que passaram pelo primeiro esquema, que foi ACT mais medicação, continuaram com quadro clínico e quantas não continuaram com quadro clínico. Em seguida, a gente vai comparar com o segundo grupo, pessoal que fez terapia ACT e tomou placebo. Né? Não tomou tratamento medicamentoso, tomou placebo. E aí a gente vai ver quantas pessoas continuaram com quadro clínico e quantas não continuaram. O que é que a gente vai fazer por último? Comparar. A gente vai ver o número de pessoas que se recuperaram aqui e comparar com o número de pessoas que se recuperaram aqui. A gente vai comparar estatisticamente esses dois grupos, tentando verificar se, por exemplo, qual dessas formas de intervenção foram a mais eficaz. Digamos que, por exemplo, né, vamos inventar aqui, isso é uma invenção da minha cabeça, tá, gente? Isso não é um dado real, não, estou inventando aqui. Que o grupo com tratamento e medicação, tratamento ACT, e o segundo grupo com tratamento ACT e placebo deram o mesmo resultado. Deram o mesmo resultado, ou seja, não houve diferença estatisticamente significativa entre fazer ACT com medicação e fazer ACT com placebo. Se tiver dado o mesmo resultado, isso não fala muito sobre a ACT, mas fala muito sobre a medicação. Porque isso quer dizer que tanto faz você entrar com medicação ou você entrar com placebo, o que significa que nem precisava entrar com medicação. Então, o ensaio clínico controlado, ele permite esse tipo de conclusão. Ele permite a gente dizer, olha, esse tipo de intervenção clínica, nesse estudo que a gente está vendo aqui, ele foi superior a placebo. Ele foi superior a uma medicação, uma terapia foi superior a outra, né, quando a gente faz as comparações. A gente consegue, com um estudo, já ter um resultado bem significativo. Por isso que o ensaio clínico controlado, né, também chamado às vezes de ensaio clínico randomizado, ele é um padrão ouro dentro da psicoterapia baseada em evidências. Aqui eu trouxe um exemplo real para vocês verem, né? É um duplo cego controlado com placebo, ensaio clínico de fluoxetina com modificação do comportamento, para o tratamento de obesos comedores compulsivos e obesos que não são comedores compulsivos, né? Eu vou ler aqui direto a conclusão para vocês desse estudo aqui. Pacientes tratados com fluoxetina mais modificação do comportamento perderam significativamente mais peso do que aqueles tratados com placebo mais modificação do comportamento. O que significa que o grupo que tomou fluoxetina teve uma eficácia diferenciada em relação ao grupo que fez apenas modificação do comportamento. Aí tem um comentário aqui. Entretanto, a medicação pareceu não ter um benefício significativo naquele grupo de obesos que eram comedores compulsivos. Então, aqui a gente está vendo que a modificação do comportamento parece que ela tem impacto significativo na obesidade com comer compulsivo. Mas na obesidade sem comer compulsivo, a modificação do comportamento ela não é lá tão relevante, né? Então, com esse estudo aqui, a gente pode ter conclusões importantes para a área. Lembrando que a modificação do comportamento, gente, é a aplicação de técnicas de modificação da EC sem o pacote de uma psicoterapia. Então, vamos explicar o que é a meta-análise. Eu vou também aqui para a figura para explicar o que é a meta-análise. Gente, primeira coisa, não se assustem com a quantidade de número e desenhos que tem aqui, tá? Não se preocupem com os números. A gente não precisa entender esses números nesse momento agora. Eu vou explicar o que é a meta-análise. A meta-análise é o seguinte. Cada linha
que a gente tem aqui nesse quadro, cada linha é um ensaio clínico. Então, a primeira linha é um ensaio clínico, a segunda linha é outro ensaio clínico, a terceira linha é um terceiro ensaio clínico, cada linha dessa é um ensaio clínico. Só que, às vezes, os ensaios clínicos têm uma amostra muito pequena. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Esse segundo ensaio clínico de Left e colaboradores tem 12 participantes. Gente, um ensaio clínico com 12 participantes é muito pouco. Como é que eu generalizo o ensaio clínico com 12 participantes para a população inteira? É forçação de barra fazer um negócio desse. Então, o que é a meta-análise? A meta-análise é um procedimento metodológico de pesquisa em que a gente vai, primeiro, levantar todos os ensaios clínicos de uma determinada área de pesquisa, tá? Eu vou pegar todos os ensaios clínicos que têm a ver com a minha pergunta de pesquisa. Então, se a minha pergunta é ACT é superior a placebo no tratamento da anorexia nervosa para adolescentes, então eu vou fazer uma revisão sistemática da literatura e levantar todos os ensaios clínicos que falem dessa questão, que me deem alguma luz sobre isso. Vou reunir todos os ensaios clínicos que foram feitos, que têm a ver com esse problema de pesquisa que eu levantei. Eu não vou levantar todos os ensaios clínicos sobre anorexia. Eu vou levantar todos que falam de ACT, comparando com placebo, para anorexia nervosa. Então, eu vou levantar dentro desse filtro. E aí eu vou levantar todos, tá? Em seguida, a meta-análise, após listar todos os ensaios clínicos, ela vai compilar o resultado desses ensaios clínicos como se eles fossem apenas um só. A meta-análise é um procedimento estatístico em que eu vou juntar todos os dados, tem vários procedimentos matemáticos para isso, e eu vou tirar de todos esses ensaios clínicos que eu encontrei um número final, um número que reúna todos os ensaios clínicos que vieram antes. É como se eu fosse... eu vou usar a estatística para pegar todas essas amostras isoladas, juntar e formar uma grande amostra unificada. Então, por exemplo, se o primeiro estudo tinha 49, o segundo 12, lá no final, ó, vejam aqui nessa última linha que tem um número, eu vou ter 266. Né? Então, em vez de eu ler um estudo que teve 12 pessoas, quando eu leio uma meta-análise, é como se eu estivesse lendo um ensaio clínico randomizado que foi feito com 266 pessoas, então é muito mais confiável. Eu posso confiar bastante. E o que é que a meta-análise vai me dizer? Vejam aqui que eu tenho uma linha no meio, tá? Que é uma linha que vai de ponta a ponta do quadro. E eu tenho esse último desenho de diamante aqui. Esse desenho de diamante, o ponto do meio dele me diz a média. É como se ele compilasse todos esses resultados e me desse um valor final. O valor final é onde está o meio dessa figura de diamante, da última figura de diamante que está aqui. Eu não sei se o meu mouse aparece para vocês, eu acho que deve aparecer. Esse último diamante é a síntese de todos os estudos anteriores. E caso o valor dessa linha que está aqui no meio do diamante seja menor do que 1, nesse tipo de estudo aqui, isso pode variar de estudo para estudo, mas nesse tipo de estudo aqui, isso quer dizer que a intervenção que eu fiz, a intervenção que eu testei, no nosso caso didático, ACT, para a bulimia nervosa, foi mais eficaz do que o controle. O que é que poderia ser o controle? Placebo, por exemplo. Então, se o meu diamante deu menor do que 1 aqui, quer dizer que eu diminuí o risco de quem entrou no meu estudo apresentar um transtorno alimentar, enquanto que o placebo não conseguiu diminuir o risco tão significativamente o quanto a minha intervenção, no caso ACT, conseguiu para um quadro de anorexia nervosa. Então, esse gráfico, ele me diz, né, quando eu aprendo a interpretá-lo, e aí a gente teria que ter uma aula só para interpretar um gráfico de meta-análise, aprender o que é cada número desse, o que é que cada desenhozinho desse explica, por que a setinha aqui está para a esquerda, aqui é um quadrado, aqui é um triângulo.
Tem um que é um tracinho maior, tem um que é um tracinho menor. Para interpretar detalhadamente, a gente teria que fazer um curso de meta-análise. Não é o nosso objetivo aqui. Eu já vou dar para vocês o resultado mastigado, tá? Eu vou tirar o máximo de números possíveis, porque eu sei que número complica, e vou dar para vocês o resultado mastigadinho. Então, eu trouxe, por exemplo, aqui para vocês uma revista, um artigo de uma revista da Revista de Terapia Cognitiva. Foi publicado em 2019, esse artigo, então ele é recente, e eu vou ler aqui para vocês. É uma meta-análise dos efeitos das intervenções comportamentais de terceira onda nos transtornos alimentares e nas preocupações com imagem corporal. Especificamente com relação ao quê? Implicações para a prevenção dos transtornos alimentares. Então, vejam, quem fez esse artigo teve que fazer uma revisão sistemática da literatura para encontrar todos os estudos de impacto de intervenções da terceira onda, das terapias comportamentais, no campo da prevenção dos transtornos alimentares. Vejam, então ele não vai pesquisar tudo, ele vai fazer o levantamento da literatura específica para esse problema de pesquisa. Então, o que esse estudo fez foi pegar intervenções em ACT, DBT, né, terapia focada em compaixão, o pessoal trabalha com autocompaixão, também a terapia cognitiva focada em mindfulness. Pegou esses 4 modelos de intervenção aqui e temos essa pergunta, né? São efetivos para prevenir os transtornos alimentares? Não apenas pegando um estudo, mas pegando todos os estudos que já foram publicados que possam responder esse problema de pesquisa. Então, como foi que eles fizeram isso? Eles testaram pegaram os estudos que testam o impacto dessas modalidades de tratamento que eu falei nos comportamentos alimentares prejudiciais e também estudos que focam em preocupação com imagem corporal em amostras que apresentavam queixas com transtornos alimentares e amostras que tinham queixas com transtornos alimentares, para ver se diminui. Então, aqui, eles encontraram, né, nessa pesquisa inicial, 896 artigos e depois adicionaram mais um artigo quando esses 896 já tinham sido coletados. Encontraram 514 duplicatas, depois eles foram fazer o screening primário. No screening primário, é feita a leitura de todos os abstracts, os resumos. Então, vai ser lido os 514 resumos, tá? Aqueles que, pelo resumo, você vê que não tem a ver com o teu problema de pesquisa, que não vai ajudar a responder a pergunta, você remove. Então, nessa primeira triagem, né, a gente chama de screening, foram removidos 401, pela leitura do resumo, viram, olha, pelo resumo eu estou vendo aqui que isso aqui não tem nada a ver com o que a gente está pesquisando. Aí tira. Foram removidos 401. E aí ficaram para o screening secundário 113. Esses 113, os pesquisadores vão ler o artigo inteiro. Vão ler o artigo de ponta a ponta, tá? Ler o artigo de ponta a ponta, principalmente o quê? Metodologia. Para verificar se a metodologia, o maior foco é a metodologia no screening secundário. Porque lendo a metodologia, você vai saber se aquele artigo utilizou o instrumento que você quer analisar, se ele tem os dados que você precisa, se ele foi aplicado com a metodologia correta. Então, no screening secundário, a gente vai ler o artigo, mas foco na metodologia. Foi aprovado, aí é que ele vai para a meta-análise final. E aí, vejam, de 896 ficaram 24. Vejam como a peneira acontece. Eu já participei de pesquisas de meta-análise que a gente começava com 3.000 artigos para no final ficar 80 e poucos. A peneira ela é bastante significativa. E esse processo de peneira, que a gente chama de screening, ele é muito criterioso. Ele é feito em dupla, porque aí você vai checar o resultado de um com o outro. Se tiver inconsistência, tem que chamar um juiz. Todos os resultados são analisados e registrados no Excel. É um processo que ele é bem criterioso, ele tem uma metodologia internacional já muito bem estabelecida. Você não faz essa filtragem na doida, digamos assim. Você faz essa filtragem com método e com procedimentos que você tem que explicar na sua metodologia como é que você fez, porque já há um certo padrão internacional de como é que a gente faz a revisão sistemática. Às vezes a gente vê um aluno dizendo assim, professor, eu queria fazer uma revisão sistemática. Eu digo, rapaz, revisão sistemática é um negócio tão complicado,
começa assim, tu tem uma dupla para fazer contigo? Tu tem um estatístico? Ele diz, não. Porque às vezes as pessoas acham que fazer revisão sistemática é coletar os artigos no Google. Não é isso, é revisão de literatura, né? Você escolhe uns artigos que você pega no Google e vai falar a respeito deles. Aí é revisão de literatura. A revisão sistemática, ela é muito criteriosa, ela dá muito trabalho para fazer. É muito comum que uma revisão sistemática de literatura seja um mestrado, seja uma dissertação de mestrado. E aí, nesse estudo aqui, ficaram 24, tá? Vou avançar aqui. E desses 24, né, que foram localizados pelo processo de screening da revisão sistemática, apenas 13 deles eram ensaios clínicos randomizados. Então, de 896, foram encontrados apenas 13 ensaios clínicos randomizados que respondam ao problema de pergunta que foi lançado pelo artigo. Vamos resumir, então, o resultado. Como eu falei, vou evitar falar em números, né? Eu não vou conseguir, mas eu vou tentar evitar falar em números. O resultado desse artigo aqui é que as intervenções de terceira onda, aquelas que eu citei inicialmente, levaram a significativas melhoras nos comportamentos alimentares prejudiciais, incluindo o follow-up. O follow-up é quando você termina de aplicar o procedimento, o cliente teve alta, terminou a parte de intervenção da pesquisa, 6 meses depois, 1 ano depois, você reaplica os instrumentos para ver se houve recaída, quantas pessoas precisaram voltar a fazer o tratamento. Então, as intervenções de terceira onda, elas foram consideradas eficazes, ou seja, superior a outras formas de intervenção e placebo, ou não fazer nada, e inclusive depois de um período de 6 meses a 1 ano, que é um período de follow-up. Também ocorreram melhoras significativas das preocupações com imagem corporal. E as intervenções baseadas em DBT foram as que tiveram os melhores resultados, ou seja, as intervenções baseadas em DBT foram superiores à ACT, superiores ao Mindfulness, nesse estudo aqui, superiores à terapia cognitiva baseada em Mindfulness. Eu vou avançar um pouquinho por causa do tempo, acho que eu estou quase estourando. Bem, essa tabela aqui é a tabela estatística de como a gente analisa uma meta-análise. Eu não quero assustar vocês, né? Mas, por exemplo, só para deixar bem didático, o número que a gente vai olhar é essa coluna bem aqui, ó. Essa é a coluna que a gente se preocupa com ela, que tem a letrinha G. Essa é a coluna que a gente está mais preocupado com elas. Então, nesse artigo, né, considerando todos os estudos, as intervenções comportamentais de terceira onda deram um resultado de 0,59. Para ajudar, eu já botei uma tabelinha lá embaixo, ó. Significa que 0,59 significa um impacto médio. Estão vendo aqui, ó? De 0,2 a 0,3 é pequeno, maior que 0,8 é grande, de 0,5 a 0,8 é médio. Então, as intervenções comportamentais de terceira onda para a prevenção de transtornos alimentares e preocupação com a imagem corporal têm um impacto moderado, têm um impacto médio, considerando todos os ensaios clínicos que existem sobre essa questão. Então, esse número aqui é a situação da literatura. Ele diz para mim o que é que a literatura de ensaios clínicos, de forma geral, fala sobre essa questão do uso de terapias de terceira onda para a prevenção de transtornos alimentares. Vou avançar aqui, vou avançar aqui. Esse é um outro estudo, gente, mas eu acho que, por causa do tempo, a gente pode parar, porque eu trouxe esse estudo para fazer um exercício crítico com vocês. Esse é um estudo que mostra que uma certa área da literatura não está boa. É um estudo que fala sobre intervenções de terceira onda para transtornos alimentares em adolescentes. E o que eles concluem é que os estudos de ensaios clínicos existentes hoje em dia para investigar terceira onda em adolescentes não são bons. O que significa que a gente não pode ter uma conclusão definitiva. Os estudos são mal feitos, os estudos têm um número muito pequeno, tem vários problemas de metodologia, de tal forma que a gente não pode confiar nos ensaios clínicos disponíveis atualmente a respeito de intervenções com adolescentes que venham da terceira onda. É o que está resumido nessa tabela aqui. Isso aqui é uma tabela que a gente chama de análise de qualidade. Novamente, cada linha que a gente tem aqui é um ensaio clínico diferente. E todos esses ensaios clínicos têm problemas, por exemplo, tem vieses de seleção, tem problema com o desenho da metodologia,
não fizeram controle de variáveis confundidoras, o cegamento foi ruim, os métodos de coleta de dados até foram legais, onde os estudos tiveram menos problemas foram nos métodos de coleta dos dados. Tiveram também muita desistência de participantes, né? Muitos participantes desistiram no meio da pesquisa, de forma total, olha, que quase todos são considerados weak, fracos, né? São qualitativamente fracos, não dá para você confiar na metodologia de pesquisa adotada. Teve um estudo apenas que foi considerado moderado, todos os outros foram considerados estudos fraquinhos, que tem muito problema metodológico, ou seja, quando a gente pega um ensaio clínico, a gente tem que, mesmo no ensaio clínico, mesmo sendo uma metodologia considerada padrão ouro, a gente tem que se preocupar em ler a metodologia e entender daquela metodologia, porque a gente pode estar lendo um estudo publicado que é ruim na sua qualidade metodológica, né? E aí a meta-análise faz esse favor para a gente de dizer qual que é ruim e qual que é bom, né? Facilita isso para a gente que é pesquisador. Então, se eu quiser pegar um ensaio clínico que seja melhorzinho, eu vou atrás desse daqui, feito por Salba e Andrai, colaboradores, em 2009. Porque esse daqui teve uma qualidade moderada. Todos os outros tiveram uma qualidade ruim. Tá? Deixa eu fechar aqui. Para a apresentação. E é isso, gente. Obrigado, pessoal. Desculpa ter estourado um pouquinho o tempo. Eu tentei ir mais rápido para não estourar demais. Opa. Tá, eu vou escrever aqui, é o ACRACast. Isso, minha propaganda. A minha câmera parou de funcionar, eu já volto, mas eu ia pedir exatamente para você colocar o tanto quanto o link do... Eu tenho que pegar no Spotify, deixa eu pegar aqui. Tanto quanto o link, você pode colocar aqui, eu até peço que você coloque, que eu quero. Tá. E temos duas perguntas, tá? Temos as duas perguntas que vieram da Vitória. E a primeira pergunta é: essa questão do comer emocional está ligado à regulação emocional? Eu acho que eu posso falar. Eu já tinha visto a pergunta dela mais cedo e eu fui dar uma procuradinha. Sim, né, o comer emocional está vinculado a uma dificuldade na regulação emocional, né, acaba sendo ponto de fuga para conseguir lidar com a emoção negativa muito forte. Tem um estudo de 2019 que aponta isso. A gente tem que lembrar que comida é reforçador primário, né? Então, elicia dopamina, elicia serotonina, uma série de endomorfinas também são liberadas. Falando em português, dá uma chapada. Né? Imagina se você está muito estressado, está muito alterado. Experimenta comer um Häagen-Dazs da vida, um pote de Häagen-Dazs, um Ben Jerry, aquele Rocky Road. Meu amigo, seu sofrimento desaparece na hora, só que desaparece temporariamente. E você vai ter os efeitos colaterais disso. E qual é o problema? O problema é que você está usando a comida para desligar um alarme. Os nossos sentimentos, eles são alarmes de que alguma coisa está errada. Se você está com fome, significa que tem um problema de falta de nutrientes. Se você está com sede, significa que está faltando água. Se você está angustiado, quer dizer que tem alguma coisa coercitiva te oprimindo. Então você tem que ir resolver o problema. O sentimento é o alerta, é o alarme. Você tem que resolver o problema. Quando você usa comida, né, o que você está fazendo? Não vou mexer no problema, eu vou apenas desligar o alarme. E o problema truando. O problema continua rolando na sua vida e você com o alarme lá desligado, enchendo a barriga de sorvete. Né? E isso é temporário. Vai durar um tempo. Chega uma hora que o alarme, ele arma de novo. E ele começa a disparar de novo. E aí tem um problema. O cara ou a menina aprenderam que ele pode desligar o alarme, é só comer. E se ele comer, ele consegue desligar o alarme. E aí tem um processo de aprendizagem, que a gente vai falar em linguagem técnica de reforçamento. Né? Mas a gente pode falar em português, que a gente tem que falar em português com os clientes. A gente descobre que consegue desligar o alarme utilizando a comida, utilizando o Netflix, utilizando cigarro, utilizando bebida, utilizando uma série de estratégias que temporariamente fazem a gente não sentir aquele alarme disparando que antes a gente estava sentindo. Daí que entra a história da regulação emocional. Né? Mas o foco em psicoterapia é que a gente tem que, digamos assim, explicar para o cliente que isso não resolve e pode até piorar o quadro clínico. Né? Porque além do problema que estava fazendo o alarme tocar, você vai ganhar o que eu brinco com os meus clientes, chama de problema número 2, que é a obesidade,
é o excesso de peso, porque está usando a comida como controle emocional. E com os meus clientes eu até uso aquele meme do cachorrinho no meio da sala pegando fogo. Vocês conhecem o meme do cachorrinho na sala pegando fogo? É isso, entendeu? A sala tá pegando fogo e o cara comendo pote de sorvete. Tá tudo bem, tô comendo meu pote de sorvete. E o fogo truando. Que é uma metáfora, claro. O que é o fogo? O fogo são os conflitos familiares, as dificuldades no trabalho, um histórico de sofrimento nas suas relações interpessoais. E é isso que a gente tem que resolver. Resolvendo essas questões, não precisa o alarme disparar. Não disparando o alarme, o comer compulsivo, ele perde a função. E aí, naturalmente, ele cai de frequência. Nessa ideia geral, pelo menos das terapias analíticos comportamentais e também da ACT. A DBT ela já foca mais na regulação emocional, ela não foca tanto em resolver o problema. A cognitiva já vai focar mais na maneira como o cliente pensa o problema, pensa a sua vida. É cognitiva, né? Então, cada terapia de orientação comportamental e as cognitivas vão ter uma compreensão diferente de como é que lida com essa questão do alarme que está tocando e das estratégias que o cliente está utilizando para poder fazer esse alarme parar de tocar na cabeça dele. A nossa próxima pergunta seria: como se lida com o fator aumento de peso numa situação de uma pessoa com anorexia e subnutrição que chega na clínica? É possível estabelecer esse aumento como objetivo inicial ou não? É necessário. Se a cliente com quadro de anorexia, e um dos critérios diagnósticos para anorexia é estar com IMC abaixo de 17,5, alguns casos falam até de 16,5, você já tem uma cliente que está desnutrida, vamos usar o nome direito mesmo, a sua cliente está desnutrida. Ela está passando mal de fome. O que é que significa estar passando mal de fome? Significa que ela vai ter dificuldade de memória, ela vai ter dificuldade de percepção, vai aumentar a frequência de preocupações obsessivas compulsivas. E isso não tem diretamente a ver com história de vida, tem a ver com fome. A minha avó é do interior da Paraíba, ela dizia assim, o mal dessa pessoa é fome. No caso da anorética, ela precisa comer, ela precisa recuperar o peso, porque tem vários estudos que apontam que ela, em estado de desnutrição, ela não processa o que está acontecendo em psicoterapia. Não sei se deu para entender. Você atende a tua cliente, tem uma descoberta com a tua cliente, ela entende o que vocês estão descobrindo ali na hora. Quando é na semana seguinte, você pergunta, o que é que você achou do que a gente conversou na semana passada? Ela, ó, já foi, porque ela está desnutrida, ela não consegue lembrar do que aconteceu direito na última sessão de terapia. É a mesma coisa que atender um cliente que está alcoolizado. Você não vai conseguir ter muito sucesso porque o processo da psicoterapia é pela fala, é pela compreensão, é por uma mudança de entendimento, mais especificamente um aumento do autoconhecimento sobre o que está acontecendo na sua vida como forma de fundamentar a intervenção. Então, se a tua cliente não está entendendo ou não está lembrando, a tua terapia não vai funcionar. E tem alguns estudos da parte da psiquiatria que apontam também que o peso muito baixo impede a medicação de funcionar. Então, olha só, nós temos a literatura baseada em evidência dizendo que a terapia deixa de funcionar quando a cliente está muito magra e que a medicação não funciona quando a cliente está muito magra. A principal medicação utilizada para transtornos alimentares são os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, certo? A serotonina, ela não vem em comprimido, a gente fabrica a serotonina dentro da cabeça da gente. E ela é feita de uma substância chamada triptofano. O triptofano, gente, vem principalmente em massas, macarrão, batata e companhia, e também frutas amarelas. Um adolescente com quadro de restrição alimentar severo não come triptofano. Ela não comendo triptofano não tem serotonina. Não tendo serotonina, a fluoxetina, por exemplo, vai atuar aonde? Não tem aonde atuar. Então a medicação não funciona, a psicoterapia não funciona. Daí que quando a cliente chega com quadro de restrição alimentar severo, a primeira coisa a fazer com ela não é psicoterapia clássica. É chamar o nutricionista, mobilizar a família e conseguir que ela coma. O objetivo da psicoterapia, do psiquiatra, da nutricionista, do endócrino, do educador físico, do tio, da irmã, do pai, de todo mundo, só pode ser fazer essa cliente ganhar peso. Enquanto ela não ganhar peso, é muito pouco provável, pela literatura baseada em evidência,
que essa cliente venha a se recuperar do quadro clínico. Então tem que fazer comer, seja lá como que a gente consiga isso. A próxima pergunta é: em que situações se faz necessário a utilização de medicamentos psiquiátricos em transtornos alimentares? Ou em TAS? Se o Maia quiser falar, complementar... Essa pergunta é ótima, e é bem facinha, em todos. Assim... Dá nem trabalho. Pela literatura baseada em evidência, é em todos. Tem pra onde correr não, é em equipe. Sim. Na anorexia tem-se poucos resultados porque... Restrição alimentar. Exatamente, né? O medicamento é mais usado para controlar a impulsividade ou para trabalhar com as comorbidades que vêm dos transtornos alimentares, que sempre são várias. Né? Se a anorexia está vindo junto com a depressão, com a ansiedade, isso vai ser tratado. Né? Se na bulimia tem alguma outra comorbidade, por exemplo, de bipolar borderline, também vai junto. Mas medicação para transtorno alimentar, se você conseguisse fechá-lo em só no transtorno alimentar, seria no controle da impulsividade. Principalmente porque na anorexia, se ela estiver muito magra, a medicação não vai dar muito efeito. Então você entra com medicação, mas é medicação, por exemplo, para, literalmente, gente, medicação para aumentar o apetite. Tem estudos que falam da eficácia da medicação para aumentar o apetite, igual que a gente tomava quando era pequeno. Eu acho que no tempo de vocês já não tinha isso, mas no meu tempo tinha essa história de tomar remédio para comer, né? Também suplemento vitamínico, suplemento alimentar, também, em alguns casos, um ansiogênico, né, ou então uma medicação que vai lidar com as questões obsessivo-compulsivas que são muito comuns no quadro, mas a medicação mesmo precisa que a cliente já tenha um certo peso recuperado para poder ela ter impacto, principalmente os inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Mas em todos os quadros de transtorno alimentar, a gente recomenda que seja padrão fazer o atendimento em equipe. O que é que significa isso? Receber o cliente no seu consultório, ela vai sair do seu consultório com um nutricionista, um psiquiatra e um endócrino. Ela já tem que sair com esses nomes anotados e você tem que fazer o que a gente chama de psicoeducação, em que você vai chamar a cliente e preferencialmente chamar também a família da cliente, mesmo que seja maior de idade, é comum a gente chamar a família para orientar a família sobre a necessidade da equipe, a necessidade do apoio da família na recuperação do peso, nas práticas alimentares da cliente. Então, tratamento em equipe é padrão ouro. A literatura toda aponta, de eficácia aponta, que quando você faz o acompanhamento da família em equipe multiprofissional, você consegue ter um resultado maior do que se você for atender sozinho em psicoterapia. A última pergunta, que eu tenho uma coisa minha, que eu tenho uma curiosidade de saber, porque, enfim, eu sou um completo leigo em dessa questão de transtornos alimentares. Quando você recebe uma pessoa na clínica, com um transtorno alimentar, você geralmente tenta mais focar nos transtornos inicialmente, ou você precisa primeiramente resolver os adjacentes que vêm por causa do transtorno ou do transtorno? Quer começar, João? Posso começar. Eu diria que depende do nível dos adjacentes, né, obviamente. Primeira coisa, se você vê que a grande questão da paciente anorexia é a falta de peso, você tem que começar por ali. Né? Depois que se normalizar, você vai descascando a banana, né? Vai vendo quais são as outras questões, quais são as outras dificuldades e abordando-as. Mas o principal, como o Maia até já frisou muito bem, é inseri-la numa equipe multiprofissional interdisciplinar para o tratamento do transtorno alimentar. Você não vai conseguir resolver nada sozinho. Dentro de uma perspectiva funcional, a gente vai entender que essas queixas que ela traz, elas são problemáticas em si, mas elas têm uma função. Elas servem para dar conta de algo, têm uma funcionalidade. E elas só vão cair de frequência quando elas perderem essa função. Então, né, a gente vai dar conta das questões que chegam de forma imediata, sim, claro, mas a médio e longo prazo, a gente tem na cabeça a ideia de que essa restrição alimentar, ela serve para algo. O que é esse algo? Eu acho que é isso que você está chamando de questões adjacentes, né? Eu entendi dessa forma. Então, se a gente não mexe nessas questões adjacentes, que eu vou dizer que são as questões que dão a função para a restrição alimentar, que dão um papel para a restrição alimentar na vida da cliente, a gente não vai ver uma recuperação de verdade. A gente não vai poder dar uma alta de verdade para essa cliente. O João colocou um caso clássico, por exemplo, da cliente que usa a restrição alimentar para perder as características corpóreas femininas clássicas,
quadril, coxa, formato dos seios, para não ser atraente para potenciais abusadores. Então, veja que aí a função está muito clara da restrição alimentar. Como o próprio João colocou, a função aí é que essa garota, essa adolescente ou adulta, não atrai a atenção de outros homens que podem ser potenciais abusadores. Se a gente não mexe nesse problema de base, não adianta ficar falando de sintoma, porque o sintoma é funcional. A gente tem que mexer na questão de base. E o Vitor botou mais uma outra pergunta, se existe casos de transtornos em decorrência das disfunções de absorção de nutrientes. Tá. No caso, é uma coisa dentro da outra. A disfunção de absorção de nutrientes, ela pode acontecer a partir de um longo período de transtorno alimentar, em especial duas questões, a restrição alimentar e as práticas purgativas. Por exemplo, aqui as pessoas que tomam muito laxante, tá? Que tomam laxante demais, elas começam a perder com o tempo a peristalse. Vou falar em português. Elas começam a perder a capacidade do intestino fazer movimentos assim, que a gente chama de peristalse. Esses movimentos assim do intestino é o que empurra, desculpa falar, gente, o bolo fecal para frente, para o bolo fecal eventualmente ir embora. Se a pessoa toma muito laxante como prática purgativa de um transtorno alimentar, a peristalse para. E aí, um processo de terapia, a cliente diz assim, Maia, entendi, estou compreendendo, eu vou parar de usar laxante. Se ela para de usar laxante sem acompanhamento médico, ela vai ligar no outro dia para você dizendo assim, estou com muita dor de barriga. E a minha barriga está inchando. E tá mesmo, gente, ela não está alucinando não, é porque, como não tem a peristalse, o que ela comer vai ficar parado ali. E outra, corre o risco de ocorrer uma infecção com a comida parada dentro do intestino, ela tem uma infecção intestinal. Ou seja, mesmo para parar de usar o laxante, a gente vai precisar de um médico acompanhando, porque essa cliente está com um problema intestinal que a peristalse falou, que a peristalse parou, digamos assim. Também podem ocorrer os distúrbios de alteração de nutrientes, por exemplo, a capacidade de absorver cálcio depois de muito vômito, depois de vomitar bastante, perde-se. O intestino perde a capacidade de processar o cálcio. Aí tem que entrar com suplemento de cálcio, tem que fazer um tratamento. Então, começa a ter uma alteração metabólica em vários níveis no corpo da cliente, pelo fato dela estar purgando muito, né, que é o botar para fora, ela está purgando demais, e o mesmo pode acontecer também com a restrição alimentar, ela ter problemas metabólicos por um bom tempo. O João colocou, por exemplo, e acertadamente, que a taxa de mortalidade dos transtornos alimentares é a mais alta que tem em toda a psiquiatria. E parte dessa alta taxa de mortalidade são os problemas metabólicos que ficam mesmo depois da alta. Ou seja, chega uma hora que mesmo que a cliente tenha alta, ela vai ter, assim, de sequela para o resto da vida, gente. Não é por 1 ano, 2 anos, não. Para o resto da vida, ela vai ter alguns problemas metabólicos. Perda do cálcio e da capacidade de processar o cálcio é quase certeza, depois de um período de restrição ou purgação. Quase certo. Tanto que tem um estudo que aponta que você passar por um período de 4 anos de anorexia e bulimia, desse vai e vem da anorexia e bulimia, que o João também explicou, essa questão do vai e vem da anorexia e da bulimia, diminui em 20 anos, olha a quantidade de tempo, 4 anos de transtorno alimentar, diminui em 20 anos a expectativa de vida. Gente, você perder 20 anos da sua vida é muita coisa. Então, mesmo que a cliente tenha alta e que ela tenha tido o melhor tratamento que existe disponível para uma equipe, ela vai ter sequelas para o resto da vida. Pois, gente, essa foi a nossa mesa, né, de transtornos. Eu agradeço, por favor, muitíssimo obrigado pelo João, muitíssimo obrigado pelo professor, pela participação de ambos, por ter aceitado, né, o convite do pessoal da Juntos. O João, conhecido já de muito tempo da faculdade, ótimo te rever, meu amigo, tamo junto. Professor, acho que eu não tive a oportunidade de ter conhecido o senhor, muito prazer ter experienciado uma aula, praticamente uma aula, pelo senhor. Muito obrigado para todo mundo que pôde participar hoje, e é isso aí. Muitíssimo obrigado, uma boa tarde para todo mundo e até mais. Obrigado, pessoal. Agradeço ao João, agradeço a organização e obrigado por me lembrarem que eu estou há mais de 20 anos trabalhando com isso. Eu não vou ficar agora. Obrigado pelo convite, obrigado. Eu estou em choque aqui. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.